Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de arte, nós vamos para o capítulo 8, na página 92 do nosso livrinho de arte, tá certo? Nós vamos falar sobre a voz, sobre a nossa voz, sobre como a gente fala, os tipos de voz que a gente pode ter, né? Uma voz mais fina, uma voz mais grossa. A gente sabe que a voz, ela é muito particular, é de cada um de nós. Então, nós sabemos que ninguém tem a voz igual ao outro. Pode ser parecida, mas não igual. A gente vai ver como a gente faz para falar, como é que o nosso corpo faz para sair a nossa voz. A gente vai ver várias coisas bem legais hoje no nosso capítulo, tá certo? Prestem atenção na página 92, que está mostrando para vocês algumas imagens, tá certo? E aí, o que é que tem nessas imagens? Vocês vão observar e vão prestar atenção, vão anotar aí no caderninho de vocês o que é que vocês acham que essas pessoas estão fazendo. Você sabia que a voz humana é um instrumento musical? Muitas pessoas utilizam a voz para cantar, não é isso? E para fazer sons de outros instrumentos. Então, a nossa voz, a voz do ser humano, ela é considerada um instrumento musical. Nas imagens que vocês estão vendo, nós podemos observar que temos uma mulher, um rapaz, um senhor e algumas crianças, não é isso? Essas crianças, elas estão fazendo o quê? O que é que vocês podem observar que essas crianças estão fazendo? Elas estão cantando como se fossem em um coral, não é isso? Vocês já ouviram falar em coral? Coral é quando se juntam um grupo de pessoas e elas cantam em determinados ritmos para poder ficar aquela voz de suave, bem tranquila, ou então uma voz, um som mais rápido, né? Dependendo da música que eles estão cantando. Porém, todos cantam no mesmo tom, na mesma afinação, buscando sempre se ajudar. E aqui nas outras imagens, a gente pode perceber que tem uma pessoa que está com a cara de quem está gritando, né? Ele parece estar gritando. Essa outra senhora, ela parece que está no teatro, cantando alguma coisa. E esse senhor aqui, ele é um ator muito famoso. E ele parece que está lendo algo para uma plateia, né? Para alguém. No livro de vocês, na página 94, nós vamos para a parte do soltando a voz. Nós vamos fazer alguns tipos de atividades que vão ajudar a gente a perceber o som da nossa voz e como a gente faz, nosso corpo faz para poder reproduzir a nossa voz, tá certo? A voz humana é utilizada para comunicar, cantar, expressar sentimentos, ações e intenções. Ela é fundamental na nossa comunicação desde que somos bebês. E por ser algo tão natural dos seres humanos, ela também é utilizada na arte musical, especialmente no canto. Você já reparou como a sua voz sai do seu corpo? A gente acha muitas vezes que a voz só sai pela boca e pronto, né? Mas não é dessa forma. A voz é produzida pelas pregas vocais, antigamente conhecidas como cordas vocais, em conjunto com o ar de nossos pulmões e nossa boca. Então, os nossos pulmões, aqui as pregas vocais que estão concentradas na laringe da gente, que é a gente chama de garganta, junto com a boca, os dentes e a língua, elas transformam o som que a gente faz em nossa voz, tá certo? O pulmão, por meio de um músculo chamado diafragma, impulsiona o ar que funciona como... O diafragma, ele é aqui próximo do nosso pulmão, ó, bem aqui pertinho das nossas costelinhas, tá certo? Então, ele impulsiona os nossos pulmões e aí o ar que está nos nossos pulmões passa pelas pregas vocais, que fica aqui na laringe, né, que a tia falou, que a gente conhece como garganta, e elas vibram. Quando elas vibram, os lábios, a língua e a boca articulam o som e regulam a sua identidade. Os dentes, eles também nos ajudam. Vocês já perceberam que uma pessoa que não tem dentes, ela fala de uma forma diferente, ela tem um pouquinho mais de dificuldade para falar, não é isso? Então, os dentes, eles são de muita importância na nossa vida, tá certo? Tem que cuidar muito bem dos dentinhos. Nessa atividade, você vai perceber a importância da respiração ao utilizar a voz. Além disso, vai brincar com a altura da voz.
Agora nós vamos fazer um movimento de respiração para a gente perceber o que é que o diafragma faz no nosso corpo, tá certo? Nós vamos puxar o ar e vamos colocar a mão na barriguinha, ó. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Puxa o ar e solta devagarzinho, tá certo? Puxa pelo nariz e solta pela boca. Quando vocês puxam o ar, a gente percebe que a nossa barriguinha é como se ela ficasse cheia, ó. E quando a gente solta, é como se ela fosse esvaziando, como se fosse um balão. Quando a gente enche o balão, ele aumenta, né? Quando a gente coloca o ar. Quando a gente seca, ele diminui, tá bom? Então, ao encher o pulmão de ar, temos a sensação de que nossa barriga cresceu. A ação de encher o pulmão de ar é chamada de inspiração. A gente inspira e expira, tá certo? Inspiração é colocar o ar pra dentro e expiração é colocar o ar pra fora, tá bom? Vocês vão puxar o ar e vão contar até 5, ou até sentir que o pulmão tá cheio de ar, tá certo? A gente consegue sentir, tá bem cheio. Então vocês vão fazer dessa forma, ó. Da mesma forma que você puxa o ar e segura um pouquinho até 5, você solta até 5 também, tá certo? Se você encher o pulmão antes do 5, não tem problema, você solta também da mesma forma. Inspira e expira, tá certo? Quando esvaziamos o pulmão, temos a sensação de que nossa barriga diminui. A ação de eliminar o ar dos pulmões é chamada de expiração. Agora, nós vamos repetir essa mesma atividade fazendo o som da letra S na hora de soltar o ar. Sinta o ar passando por sua boca e por seus lábios. Então, vocês vão fazer assim, ó. Quando a gente vai falar a letra S, a gente fecha um pouquinho assim o dente, ó. S. Então, vocês vão sentir o ar saindo aqui da boquinha de vocês, ó. Coloca a mãozinha assim na frente que você sente, ó. Aí você vai sentir o ar passando na sua boca e vai tocar na sua mão, tá certo? Agora, tente inspirar o ar contando até 5 e expirar contando até 7. Faça cada uma das vogais quando soltar o ar. Vamos pra cima. A. Você fala A. Agora nós vamos fazer com a vogal E. Nós vamos puxar o ar, inspirar. Quando soltar, a gente fala a vogal E, tá certo? É. Agora a vogal I. I. Agora a vogal O. O. E agora a vogal U. Então, o que a gente consegue perceber com a nossa voz quando a gente faz esses exercícios em cada vogal? Cada letra a gente sai um som diferente. Algumas saem um som mais forte, outras saem um som mais fino, né? Algumas das nossas, de algumas canções, as letras de algumas canções, de algumas músicas são da mesma forma. Umas a gente consegue cantar com a voz mais grossa, outras a gente consegue cantar com a voz mais fina, tá certo? Agora vocês vão responder aqui no livro de vocês mesmos, com sim ou não, as perguntinhas que tem aqui nesse quadro, ó. Você fez algo com a sua voz que nunca tinha feito antes? Você percebeu o grave, o médio e o agudo da sua voz? O que é o grave, o médio e o agudo? Grave, a gente faz uma voz mais forte. O, A, E, I, U. Da maneira que a gente vai mudando as vogais, a gente vai também mudando o tom de voz. Então, vocês vão perceber aí, quando vocês estiverem fazendo na casa de vocês, que o tom de voz, ele ajuda na hora da gente perceber se é grave, médio ou agudo, tá certo? Em sua respiração, você percebeu o ar entrando e saindo de dentro de você? Foi difícil respirar devagar e controlar a saída do ar? Quando você solta o ar bem devagarinho, ele é fácil ou difícil para você?
tem muitas pessoas que têm muita dificuldade nessa parte, não é isso? Mas a gente consegue, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o timbre. Os sons podem ser graves, médios e agudos. Essa característica chama-se altura do som. Os sons também podem ser feitos fortes ou fracos. Essa característica é a intensidade dos sons. Se vocês puderem, circulem essas duas partes, tá certo? No livro de vocês, na página 96. As duas primeiras frases, tá bom? Que pode vir a cair na prova. A outra característica do som que é possível perceber nos instrumentos musicais e também na nossa voz, o timbre. Algumas pessoas dizem que o timbre é a cor do som. Isso porque dois instrumentos podem emitir a mesma melodia, mas o som muda conforme o material de que esses instrumentos são feitos. Por exemplo, ao escutar a mesma música, a mesma melodia tocada por um violão e por uma flauta, é fácil perceber que são instrumentos diferentes, mesmo que as notas musicais sejam tocadas, sejam as mesmas, tá certo? Essa diferença é o timbre. Então, o timbre, ele vai de acordo com cada instrumento que a gente está utilizando, com cada melodia. O mesmo acontece com a nossa voz, que muda conforme as características físicas de cada pessoa. Nossa voz é única porque depende da formação das pregas vocais, do formato de nossa boca e da nossa musculatura. Então, como vocês viram que a gente precisa das pregas vocais, da boca, da língua, de todos os músculos que envolvem aqui por dentro da gente para poder falar e cantar, de acordo com cada pessoa, com cada característica de cada um de nós, vai mudando o nosso tom de voz, vai mudando o jeito da nossa voz. Por isso que tem pessoas que cantam as músicas maravilhosamente bem e tem outras que não cantam tão bem, né? Agora aqui, nós vamos observar, no Para Ir Além, no celular da mamãe de vocês, eu acho que vocês já sabem que a gente tem o gravador de voz, né? Muitos celulares têm essa função. Às vezes, a gente pode gravar algum tipo de áudio para poder salvar um texto ou alguma pesquisa, algo interessante que a gente queira naquele momento, para lembrar depois, tá certo? Você já ouviu o som da sua voz gravada em um aparelho com um gravador ou um celular? A gente sabe também que no WhatsApp, né, no aplicativo que a gente utiliza para mandar mensagem, a gente consegue gravar áudios. Então, o que que acontece? Você pode gravar um áudio e depois escutar a sua voz, para você perceber como é a sua voz de verdade, tá certo? Você vai perceber que o som que você ouve quando fala ou canta não é o mesmo que as outras pessoas ouvem. Isso acontece porque nós ouvimos a voz produzida dentro da nossa cabeça e os outros ouvem a voz que sai da nossa boca. Então, às vezes, a gente acha que a nossa voz é de uma forma e quando a gente escuta ela gravada em outro canto, a gente percebe que ela é um pouco diferente, porque a nossa voz que a gente está falando agora, que a gente está ouvindo, é a voz que está aqui na nossa cabeça, tá certo? Esse é o motivo pelo qual, ao ouvirmos a gravação de nossa própria voz, duvidamos que aquela seja nossa fala ou nosso canto. Às vezes a gente acha que tá cantando super bem, né? E quando vai ouvir, tá cantando super mal. Acontece com todo mundo. Então vamos lá. Agora vocês vão fazer aqui um pequeno trabalhinho de voz para poder vocês relatarem na página 97, tá certo? Como essa atividade era para ser feita na escola, vocês vão fazer em casa, tá bom? Vocês vão fechar os olhinhos e vão fazer sons de animais, vocês vão cantar, vocês vão falar alguma frase com a voz grossa de quem tivesse com bastante raiva, tá bom? E aí vocês vão fazendo esses sons, emitindo esses sons. Depois que vocês fizerem esses sons, vocês vão escrever como é a sua voz. Você vai colocar se ela é grossa, se ela é fina, se ela é grave ou aguda, né? Forte ou fraca. Você vai escrever as características que você percebeu da sua voz, tá certo? E aí você vai relatar tudo aqui nesse espaço. A minha voz é fina quando eu falo de tal jeito, quando eu canto tal música. A minha voz é grossa quando eu falo alguma frase diferente. Aí vocês vão escrever aqui, tá certo? Nessa parte, tá bom? Depois dessa atividade, nós vamos para a página 98 e 99. Além das características que você já aprendeu a reconhecer na voz,
altura, intensidade e timbre, é possível perceber que as pessoas falam de jeitos diferentes. Por exemplo, um repórter de TV fala de forma diferente da de um enfermeiro em um hospital, assim como uma professora fala de um jeito diferente do de um vendedor. Um vendedor que tá lá na rua, ele quer vender aquele produto dele, né? Então ele vai chegar e vai dizer assim: olha, freguesa, vamos comprar a melancia, vamos comprar o abacate, vamos comprar o maracujá. Eu aqui com vocês não posso falar dessa forma, né? Gente, bota na página 98, cagando. Não posso falar dessa forma. Eu tenho que falar de uma maneira mais calma, mais tranquila, repetir algumas coisas para ver se vocês realmente entenderam. A gente tem vários tipos de fala, a gente tem vários modos como a gente deve falar. Então, por isso que a nossa fala é tão importante. Essas diferenças existem porque as pessoas falam de acordo com a função que estão exercendo. Então, se eu sou um médico, eu não posso chegar gritando dentro de uma sala de um paciente. Se eu sou um vendedor, eu não posso falar calmo e tranquilo. Se eu tô lá querendo vender o meu produto na rua, lá na feira, ele vai gritar, ele vai falar bem alto, ele vai explicar o que é que ele tá vendendo, né? De quantos jeitos diferentes você consegue falar? Você vai brincar agora com as pessoas que estão dentro da sua casa de imitar diferentes tipos de voz. Olá, rapaziada. Olá, gente, tudo bom? Vocês vão imitar vários tipos de vozes, tá certo? Por exemplo, experimente falar como um apresentador de TV, William Bonner. Ele fala bem sério. Boa noite. Não é isso? Então, vocês vão imitar. Depois, com alguém que está contando um segredo. Como é que a gente conta um segredo? Bem baixinho, né? Bem baixinho. Para finalizar, tente fazer a locução de um jogo de futebol, como se estivesse lendo uma receita culinária. Depois, procure imitar um locutor profissional. Qual das duas maneiras empolgou mais quem está com você? O que é que um locutor faz quando está transmitindo uma partida de futebol? Ele fala bem rápido, bem alto, fala as coisas bem rápido, né? E aqui no livro de vocês está pedindo para vocês lerem uma receita culinária. Então, o que é que vocês vão fazer? Pegue 2 xícaras de açúcar, junte com 3 ovos. Depois misture com a farinha de trigo. Vocês vão fazer dessa forma, tá certo? Prestem atenção e façam e me digam depois se vocês gostaram. E aqui na página 98 e 99, nós vamos falar também sobre uma música bem legal. Eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui, tá certo? Dessa música, Trenzinho do Caipira. É uma música muito linda, muito legal de se ouvir. Vocês vão prestar atenção em quem está cantando, quais são as vozes que vocês estão ouvindo, como é essa música, se ela é lenta, se ela é rápida. Vocês vão prestar atenção em todos os detalhes para responder na página 99. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. Pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar.
Aqui, nós temos na página 100 e 101, para finalizar, falando do Bibossa Kids, que é a equipe que canta essa música aqui que eu deixei pra vocês, tá certo? Bibossa Kids é um grupo vocal do Rio de Janeiro, fundado em 2008. Dele fazem parte os cantores Matias Correia, Cauê Nardi, Zeca Rodrigues, Nenê Oliveira, Lívia Netrovski e Fernanda Gabriela. O grupo executa músicas a capela, ou seja, usam apenas as suas vozes, sem o acompanhamento de outros instrumentos melódicos ou harmônicos. Entretanto, em algumas músicas, o grupo usa o acompanhamento de instrumentos de percussão. Heitor Villa-Lobos dedicou-se à música durante toda a vida. O Heitor Villa-Lobos é quem fez a música, ele é o compositor dessa música Trenzinho do Caipira, tá certo? Foi composta por ele e a letra, a melodia foi composta por ele, né, o som, e a letra foi escrita pelo poeta Ferreira Goulart, tá certo? Além de tocar instrumentos como violão e violoncelo, fazia música em conjunto, pesquisava, estudava e compunha. Villa-Lobos buscou um toque brasileiro para sua música, pesquisando os ritmos e as melodias populares do país. Assim, em suas criações, misturou música erudita e elementos da música popular cantada e tocada pelo povo. Música erudita é uma música mais como se fosse uma música daquelas de orquestra, tá certo? Uma coisa mais fina, mais chique. E aí ele misturou esses tons com as músicas tocadas e cantadas pelo povo, um samba, um MPB. Nasceu em 1887 no Rio de Janeiro e faleceu na mesma cidade em 1959. Ferreira Goulart, que foi quem escreveu a letra da música, escreveu poesias, biografias críticas de arte, memórias e fez traduções. Ele escreveu a letra para Trenzinho do Caipira. Depois de ouvir e de se emocionar com a música de Heitor Villa-Lobos, Goulart nasceu na capital do Maranhão em 1930 e faleceu em 2016 no Rio de Janeiro. Então, aqui no livro de vocês a gente falou muito sobre a voz, sobre a música, sobre o canto, sobre várias coisas, tá certo? No livro de vocês aqui na página 101, vai falar um pouquinho sobre as vozes masculinas e femininas, as diferenças, tá certo? As vozes humanas podem ser classificadas em femininas e masculinas. As vozes femininas, por sua vez, dividem-se em soprano, vozes mais agudas, e contralto, vozes médias. As mulheres possuem voz mais aguda que os homens devido à diferença do tamanho das pregas vocais. Podem perceber que a maioria das mulheres tem isso aqui mais encurtado, né? Os homens já têm um pouquinho maior, algumas pessoas, claro. As vozes masculinas dividem-se em tenor, vozes agudas e baixo, vozes graves. Além dessas quatro vozes, há classificações intermediárias. Meio soprano, que é a voz feminina intermediária, e barítono, que é a voz masculina intermediária. O canto coral reúne muitas vozes. Os coros ou corais podem ser mistos, com vozes masculinas e femininas, ou apenas masculinos ou apenas femininos, ou ainda reunir apenas vozes infantis. Então, em muitos locais é comum a gente observar os corais, na sua grande maioria, formados por mulheres ou formados somente por homens. Quando mistura, nós temos um tom de voz muito diferenciado, não é isso? Então, a gente pode perceber que a diferença das vozes, ela se dá quando a gente observa um homem ou uma mulher cantando. Muito difícil um homem vai ter o mesmo tom de voz de uma mulher, não é isso? Então prestem bastante atenção no vídeo da tia, em tudo que a tia falou, para vocês responderem as atividades, tá certo? Façam todos os exercícios que a tia passou, tá bom? Até a nossa próxima aula.